O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Esse é o nosso estudo de hoje, essa é a nossa lição 4, e se você perdeu alguma lição anterior, vai estar aqui no card para você poder assistir todos, tá? Esse daqui é o nosso quadro Ensinos de Jesus. Então, nós, nesse estudo, vamos entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Para você conseguir participar, conseguir aprender com mais clareza, você pode pedir esse material aqui, tá? Que é o Ensinos de Jesus. Vai estar um link aqui na descrição e você pode também baixar o material digital, tá? Então você vai ter todo o material digital, você pode imprimir e ir respondendo conforme nós vamos tendo o nosso estudo aqui, ok? Mas antes de nós irmos diretamente para o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor seja o nosso guia nesse momento e que tudo o que formos estudar aqui seja de acordo com a sua palavra, Pai. Nos ajuda, nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, nós vamos começar com a primeira pergunta, tá? E que é a seguinte: que promessa Jesus fez aos discípulos? Vamos então pegar as nossas Bíblias, tá? É importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos estudar muito ela, tá? Nós vamos ver vários versos e principalmente de João. Então pega a sua Bíblia, pega uma caneta também para anotar tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então olha só, vamos lá para João, capítulo 14. Para você que não conhece, para você que talvez esteja vendo a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia ela é dividida em Novo e Velho Testamento, tá? A partir de Mateus, que é quase no centro da Bíblia, você vai ter aí o Novo Testamento. Isso nós fizemos um estudo mais elaborado lá no primeiro estudo, que foi sobre as Escrituras. Então, para você entender um pouquinho mais da Bíblia, começa pelo 1, tá? É importante que você já comece por esse? Pode ser também, tá? Mas se você quiser pegar na íntegra os nossos estudos, já tem uma playlist aí no canal para você não perder nada, ok? E já se inscreve no canal também para não perder os próximos estudos, ok? Então vamos lá para João 14, dos versículos 16 e 17. Olha só o que diz. E eu rogarei, deixa eu colocar aqui para você. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só que promessa maravilhosa que nós vemos aqui, né? Que o Espírito habitaria em nós. E nós vamos ver como que nós podemos pedir para que ele habite em nós, ok? Nos versos seguintes, tá? Então aqui, só para a gente entender esse cenário, Jesus, ele estava quase para ser crucificado, né? Se você for ver os primeiros 3 versos do capítulo, e o título do capítulo diz assim: Jesus conforta os discípulos. Então, nos primeiros 3 versos, nós vemos a maior promessa de Jesus feita a nós, que é assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que promessa maravilhosa. Então, os discípulos estavam ficando chateados, tristes, né? Por causa que Jesus estava falando que ia embora. E aí, então, chega essa parte aí que nós vimos, dos versículos 16 e 17, quando ele promete o Consolador, que nada mais é que o Espírito Santo, tá? E a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre o Espírito Santo nesse dia, tá? Então, olha só. Ele fez a promessa de enviar outro Consolador, né? E olha só, nós vamos ver um pouquinho da etimologia da palavra outro, ok? Que tá ali no verso 16. Olha só, o outro, essa palavra outro vem do grego. Para nós, no português, outro não tem mais de um significado, mas no grego, que é o original, tem, tá? E você tá vendo aí na tela que é alós ou heteros, tá? Então, alós significa outro da mesma espécie, e heteros significa outro de espécie diferente. Aqui, se você for ver no Bíblia Strong e em outros sites que mostram a raiz das palavras ali da Bíblia, você vai ver que a palavra usada para cá, para esse verso 16, foi alós, tá? Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso,
Olha só, tem um exemplo aqui da caneta. Então, heteros seriam canetas, só que de diversas formas, né, que a gente pode ver aqui, ou alós, que é a mesma caneta e a mesma estrutura, a mesma composição, tá? Então, aqui quando a gente vê no verso que Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, então é outro da mesma espécie, tá? Exatamente igual e da mesma espécie, como a gente pode ver aqui. É muito importante que a gente estude também os originais da Bíblia, né? A gente consegue entender com mais profundidade o que a Bíblia quer passar para nós. E você vai ver durante a Bíblia, olha só, nós sabemos, ou talvez você não saiba, mas Deus tem 3 características principais, né? Onisciente, onipotente e onipresente. E a Bíblia vai trazer que esses atributos também são atributos do Espírito Santo, tá? Então, olha só que interessante. Traz mais para nós a consciência de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, né? Eles têm as mesmas características, tá? Para a gente entender um pouquinho mais, nós podemos ver diversas vezes na Bíblia momentos em que eles aparecem juntos. Nós vamos ver lá em Gênesis 1, que é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar aqui para nós. Olha só, Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o primeiro citado, Deus, né? O segundo verso diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui nós vimos já Deus Pai e Deus Espírito Santo, ok? Se você for lá com a sua Bíblia para Colossenses, Colossenses fica no Novo Testamento, tá? Você vai passar Gálatas, vai passar Efésios, Filipenses, e aí você vai chegar em Colossenses. Colossenses 1, versículo 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se você for ver o subtítulo dessa parte aqui de Colossenses, é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, olha só, os 3, a gente vê que eles estavam na criação. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que popularmente nós chamamos de a Trindade, né? Outra vez que nós podemos ver também as 3 pessoas da Trindade trabalhando juntas é lá no batismo de Jesus, né? Se você pegar aí a sua Bíblia e for para Mateus 3, olha só, Mateus 3, ali a partir do versículo 13, vai falar sobre o batismo de Jesus. E a Bíblia também traz nos outros evangelhos essa mesma história. Em Marcos 1, Lucas 3 e João 1 também, tá? Então, só para você lembrar um pouquinho, Jesus encarnado, né, o Deus encarnado, estava ali para ser batizado por João Batista, e aí uma pomba desce do céu, que a gente pode ver ali no capítulo 3 de Mateus, o verso 16, né? Então, olha só, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, olha só, Jesus encarnado e o Deus Espírito Santo. E o verso 17, e eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, a voz do céu era a voz de Deus. Olha só que legal. Então, mais uma vez aí que nós vemos as 3 pessoas da Trindade trabalhando juntas, né? E sempre em prol do ser humano. Aqui, quando você já deve ter ouvido alguém ser batizado, ou talvez não, mas a gente sempre, no final, ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você entender com mais clareza, nós podemos dar a ilustração da água. A água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Então, não deixa de ser água, só que eles têm funções diferentes. Deu para entender melhor, né? Então, com esse exemplo, a gente consegue ter um panorama um pouquinho melhor da Trindade, ok? Então, vamos continuar o nosso estudo aqui? Olha só a próxima pergunta. Quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Então, vamos lá para João capítulo 7, versículo 39. Tá? João é o 4º livro do Novo Testamento e nós vamos lá para o capítulo 7. Tá? É importante que você acompanhe na sua Bíblia também para, como eu sempre digo, ter familiaridade com ela, ok? Então, João 7, versículo 39 diz o seguinte: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Então, voltando para a pergunta, quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Quando ele foi glorificado, né? Aqui ainda não tinha sido mandado porque ele ainda não tinha sido glorificado, mas a gente vai continuar a nossa leitura. Vamos lá para João 20, 22. Um pouquinho mais para frente, né? É no mesmo livro. João 20, 22. Olha só o que diz. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, olha só, agora nós vemos que eles receberam, né? E por último, vamos lá para Atos, que é o próximo livro. Atos capítulo 2, versículo 4. E aqui a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, tá? Atos capítulo 2, o segundo capítulo, versículo 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, aqui nós estamos vendo que Deus deu para eles o dom de línguas, né? O Espírito Santo, por eles ficarem cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. Aí você pode já estar imaginando aquele dom de línguas, né? Que falam várias sílabas que não combinam, né? Que às vezes a gente não entende o que está falando. Só que eu queria te mostrar um novo panorama desse cenário, tá? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Se você não viu esse verso na sua Bíblia, viu só na tela, eu precisava que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, tá? Pode ser no celular, pode ser em qualquer lugar, mas pegue a sua Bíblia nesse momento para a gente continuar essa leitura. Olha só, nós lemos o versículo 4, agora nós vamos ler o versículo 5 e entender um pouquinho mais da história aqui presente, ok? O subtítulo do versículo 5 é O Dom de Línguas. Então vamos entender um pouquinho mais o que seria o dom de línguas? Olha só o que diz. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então pense, todas as nações debaixo do céu. Então tinha muita gente de todo quanto é tipo de língua, né? Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só que interessante, cada um ouvia o que os galileus estavam falando na língua deles. Continua no verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. Olha só, aqui a gente entendeu claramente que o dom de línguas é um poder de Deus para a pregação do Evangelho. Vocês viram aqui que todos entendiam na sua própria língua. Então, isso traz para nós com clareza que não é nada de loucura, não é nada que ninguém entenda, é justamente a língua que já existe. Então, a missão de Deus, quando dá o dom de línguas, é para que o Evangelho seja passado à frente. Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Tá? Romanos capítulo 12 vai falar para nós qual é o tipo de adoração que Deus aceita. Tá? Olha só, Romanos então capítulo 12, versículo 1, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nada de emocional, aquela emoção que tira todo mundo do trilho, né? Aqui está falando que o agradável para Deus é justamente o que? O culto racional, aquele que usa a razão, que está entendendo o que está passando, que está entendendo o que quer presentear a Deus, né? Com a adoração, ok? E para finalizar esse tópico que a gente abriu aqui, eu gostaria de ir com você para 1 Coríntios 14, versículo 40. Esse verso aqui serve para todas as áreas da nossa vida, tá? Olha só o que diz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Olha só, nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça, né?
Então, nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo que a gente for fazer para Ele tem que ser com ordem. Se tem horário para começar, tem que ter horário para terminar, tem que ter reverência, né? Então, tudo que a gente viu aqui é justamente o que Deus pede de nós, né? Se não tivesse aqui na Bíblia, a gente não precisava seguir. Mas como está na Bíblia, a gente segue, né? Como eu digo, a Bíblia não é um restaurante onde você pega umas partes, aceita umas partes e rejeita outras. Não. Se você se propõe a ser cristão, você aceita a Bíblia completa. Tá? Então, voltando a Romanos 12, então o que Deus quer é o nosso culto racional, tá? Para a gente finalizar essa parte, então, nada de loucura, nada de ninguém entender nada. Então, Atos vai trazer para nós essa história, né, dos donos do dom de línguas. E aí, o resultado disso foi o quê? A gente vê ali no verso 37. 3.000 batizados. Olha só que bênção. Então, como a gente vê, né, é o poder de Deus no ser humano, onde Ele dá a vez para o Espírito Santo, né, através de uma vida conforme os princípios bíblicos, e aí o resultado é que Deus pode operar através de nós para levar o Evangelho a todas as pessoas, tá? Então, isso a gente também vai ter uma pergunta, mas só para já te dar um panorama, ok? Então, ficou claro aqui? Mas se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder, ok? Vamos lá então? Qual seria a obra do Espírito Santo? Vamos lá para João, né? Voltar para João, agora 14, versículo 26. Então, vamos ver qual que é a obra do Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E continua, né, no capítulo 16, a partir do verso 8. Olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo não vai falar nada diferente do que já está na Bíblia. Ele vai guiar pela verdade. E a gente já viu lá no estudo 1 qual que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Que nós vimos no verso, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só que legal. Então, a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo é guiar nós pela verdade, né? Então, fica bem claro nesses versos aqui. Olha só, um complemento que o nosso texto traz aqui é o seguinte. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no coração daquele que crê. Isso nós podemos ver em João 14, 23, que diz assim: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só que legal. Então nós podemos deixar com que o Espírito Santo, a Trindade, habite em nós, né? E continua, assim, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é por meio do Espírito. Então, sempre tendo essa disposição em trazer o Espírito, ter o batismo diário do Espírito Santo nas nossas vidas, ok? Vamos continuar então? Qual é a disposição de Deus em dar seu Espírito? E esse verso que nós vamos ler é fantástico. Está lá em Lucas 11, versículo 3. Lucas 11 é o livro anterior a João, tá? Lucas 11, versículo 13. Olha só o que diz. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só, então, talvez você seja pai, talvez você seja mãe, e você quer dar o que vai fazer bem para o seu filho. Então, você tem esse sentimento, né, de fazer o melhor pelo seu filho. Quanto mais Deus, aqui que diz, né, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só que felicidade que nós podemos encontrar aqui nesse verso. É só pedir e viver em conformidade com o que ele pede, né? Então, esse verso aí deixa bem claro que nós devemos orar clamando o Espírito Santo nas nossas vidas. Olha só o que diz aqui. Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia dos Pentecostes. E essa história dos Pentecostes é uma história muito legal, tá? Se você tiver oportunidade, tiver um tempo para ler, leia que está lá em Atos, se não me engano, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Atos... Exatamente, Atos 2, a descida do Espírito Santo.
importantíssimo para você que quer ver e viver uma vida com Deus, tá? Atos 2 vai falar sobre o Pentecoste. E continua. Se eles necessitaram fazer isso naquele tempo, hoje precisamos muito mais. Então, nós precisamos clamar todo dia pela descida do Espírito Santo. O grande desejo do Senhor é nos dar seu Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. Vamos ver o que o verso diz? Está lá em 1 Coríntios 3,16. Tá? 1 Coríntios 3,16 vai trazer esse verso. Olha só. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só que legal. Mas como que ele habita em nós? Se nós quisermos, tá? Se nós vivermos em conformidade com o Espírito, né? E aí, qual que é o resultado disso? Nós vamos ver lá em Gálatas, tá? Gálatas fica depois de Coríntios, Gálatas 5, 22 e 23. Olha só, quando você dá a oportunidade para o Espírito Santo habitar na tua vida, vai ter resultado, que são os frutos do Espírito Santo. Olha só, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você quer ter esses atributos do Espírito Santo na sua vida, é só se entregar a ele diariamente, que não vai ter erro, tá? Esses atributos vão refletir na sua vida. Vamos então para a nossa próxima pergunta. A quem Deus concede exclusivamente seu Espírito? Olha só, tem um grupo especial que recebe o Espírito Santo. Vamos ver então, lá em Atos 5, versículo 32. Olha só o que diz. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas como que eu vou obedecer a Deus? O que eu preciso obedecer para receber o Espírito Santo? Vamos lá para João. João 14, versículo 15, vai dizer o seguinte: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha só que simples, como a Bíblia ela vai se explicando. Tá, mas quais são os mandamentos? Vamos lá para Êxodo 20, tá? Êxodo 20 é lá no início da Bíblia. Êxodo 20 vai trazer quais são os mandamentos de Deus. Se você já sabe quais são esses mandamentos, muito legal. Mas se você não sabe, vamos saber agora. Olha só, Êxodo 20, a partir do verso 3, vai dizer o primeiro mandamento, que é: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, lá no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E a gente já viu o que é o santificar, lá no estudo 1. Então, também separa um tempo para assistir os nossos outros estudos, tá? Os versos do 12 até o 17 vão terminar a sequência aí dos mandamentos, né? Então, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa, né, a mulher, o servo do teu próximo, ok? Então, separe um tempo para ler com mais profundidade esses mandamentos aqui, porque são exatamente o que Deus pede de nós. Então, a partir do momento que a gente se coloca nas mãos de Deus, servir a Ele vai ser de forma natural, né? A Bíblia diz que os mandamentos não são penosos. Então ficou bem claro, a quem Deus concede exclusivamente seu Espírito? Aqueles que lhe obedecem, que guardam os seus mandamentos. E nós vimos quais são os mandamentos, ok? Vamos então continuar aqui. Próxima pergunta. Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Olha só, então quer dizer que tem um pecado que não tem perdão? Vamos ver então na nossa Bíblia? Está lá em Mateus 12, versículos 31 e 32. Olha só o que diz. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Eu gostaria de entrar com você um pouquinho mais nesse tema, porque ele é muito importante da gente entender, né? O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que a pessoa não reconhece como pecado, tá? Foram tantas e tantas advertências que o Espírito Santo deu para essa pessoa e ela continuou no erro, até o momento em que o Espírito Santo não pode mais falar com ela. Por quê?
Porque ela acha aquilo tão rotineiro, tão normal, que para ela não é pecado, tá? Tem um exemplo que a gente pode dar aqui, é o seguinte: você vai trabalhar como agricultor, você pega lá a enxada e vai puxar uma terra. No primeiro dia você vai estar com calos na mão, né? Aquelas bolhas de água. No segundo dia elas vão estourar, se você continuar fazendo. E no terceiro dia aquilo vai cicatrizar, tornando a tua mão o quê? Mais grossa. Você não vai sofrer muito como no primeiro dia. E a cada dia que você for trabalhando assim, a tua mão vai ficando mais grossa. É a mesma coisa quando você reiteradamente escolhe estar no pecado. Tem uma hora que você já não ouve a voz do Espírito Santo. E é nesse momento que você está pecando contra o Espírito Santo, tá? E aí você pode estar pensando assim: será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Se você tem esse sentimento, se você tem essa preocupação, é sinal que você está no caminho certo, tá? Então, se você sente que alguma coisa errada na sua vida, é o Espírito Santo te mostrando, porque nada de bom flui de nós, né? A nossa natureza é pecaminosa, está cada vez indo mais para baixo. Mas o Espírito Santo nos eleva, nos traz, né? Nos devolve a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é muito importante da gente pensar. Será que tem alguma área da minha vida que eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo? Então, isso é muito importante de nós sabermos, porque Deus fala para nós: este é o caminho, andai por ele. Mas aí você fala assim: ah não, Senhor, eu gosto do meu jeito. E aí vai indo tanto nessas pegadas, até o momento em que para você é normal, né? Para você não é algo errado. Então, por isso que nós precisamos diariamente estar buscando na palavra de Deus o que Ele quer dizer para nós, tá? Então, a nossa vida não deve ser pautada pelo que eu acho, ou pelo que o meu pastor acha, ou pelo que, sei lá quem que você tem como referência acha. Não, a nossa vida deve ser pautada pela Bíblia, tá? E só a Bíblia. O que ela dizer para nós é lei, tá? É o que nós vamos seguir, é o que nós vamos fazer. Diferente disso, é só erro, né? Diferente disso, é o próprio Satanás mostrando um outro caminho que aparentemente é melhor, mas não. O nosso caminho, o melhor caminho, é o caminho da Bíblia, ok? Então, olha só, Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois é rico em perdoar. Eu gostaria de ler com você Isaías 55, versículo 7, porque ele é muito importante para o nosso estudo, tá? Isaías 55, versículo 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só, Deus sempre espera que você se arrependa, né? Então, se você se arrepender 1000 vezes do mesmo pecado, Deus vai estar pronto para perdoar. Diferente dos seres humanos que na terceira vez ali, ou até na segunda que errou, você já não quer mais nem olhar para a pessoa, né? Deus está sempre pronto a perdoar. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar, que é o que nós vimos aqui. E um outro verso para nós finalizarmos essa parte aqui, está em Ezequiel 33, versículo 11. É um verso sensacional, olha só. Então, Ezequiel 33, versículo 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Deus diz bem claramente: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Tanto que Jesus morreu por todos nós. Cada pessoa, cada ser humano, ele deu a vida. Então, cada ser humano vale o sangue de Cristo. E olha só, muitas pessoas falam assim, isso a gente viu lá no primeiro estudo, muitas pessoas falam assim: ah, Deus, só porque as pessoas não querem servir Ele vai queimar essas pessoas. Mas não, olha só. Mateus 25, versículo 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse pensamento de inferno e tal, nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, já se inscreve no canal para não perder esse estudo, que é muito importante. Mas aqui está dizendo que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqui não está falando que foi preparado para o ser humano. Não. O ser humano vai estar aqui nesse momento só porque ele quer, porque ele escolheu estar do lado de Satanás, né? Então, por isso que nós diariamente precisamos buscar o Espírito Santo,
que foi o que nós vimos no estudo passado sobre a santificação, né? Então, se você não assistiu esse estudo sobre a santificação, é muito importante que você volte lá e assista, tá? Você vai entender muito mais qual é o processo para nós nos tornarmos guerreiros do Evangelho de Cristo, ok? Continuando, mas o próprio ser humano, pela dureza do seu coração e apego ao pecado, se coloca fora do alcance da graça de Deus. Olha só, Deus faz tanto por nós, já fez tanto por nós, mas é o ser humano que escolhe. Tá na nossa mão escolher o bem ou o mal. E o que a gente vai escolher? Jesus não fechou o reservatório do céu depois de derramar o seu Espírito Santo no Pentecostes. Temos hoje o privilégio de sermos batizados com o mesmo poder. Olha só que milagre, olha só que bênção, olha só que poderoso essa frase. O céu está repleto dos tesouros de sua graça, e os que vão a Deus com fé podem reivindicar tudo o que ele prometeu. E eu gostaria de finalizar esse estudo de hoje com Lucas 11, versículo 13. Nós já lemos, mas é bom ter ele na nossa mente, né? Então, Lucas 11, versículo 13 diz o seguinte: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só que bênção. Então, a gente vê aqui que é só nós pedirmos e viver em conformidade com o que ele pede. Nesse momento, eu gostaria que você refletisse nas duas perguntas que eu vou te fazer. Olha só, a primeira: você crê no Espírito Santo como consolador, amigo e ajudador? Essa resposta você não precisa fazer para mim, não precisa fazer para o teu amigo, para a tua família, para algum irmão de igreja ou para quem mandou esse link para você. É você e Deus, tá? Você quer buscar receber seu batismo diário e ajudar outros também a conhecer mais de Jesus? Se esse é o seu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos aqui. Te pedimos a Deus que o Senhor nos batize diariamente com o Espírito Santo, porque é assim que nós vamos estar muito em breve com o Senhor, Pai. Nos ajuda a cada dia nos estar imbuído da sua palavra, que a cada dia nos separe um tempo precioso ao seu lado, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e pedimos principalmente que o Senhor não permita que nós pequemos contra o Espírito Santo, Pai. Nos ajuda nesse dia, nos ajuda nessa semana, nos ajuda na nossa vida até o último dia, Pai. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.